Continuando nossa história, Itamar governou, tinha como ministro Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso soube conter a inflação, era um dos pais do Plano Real. O Plano Real deu certo, mais ou menos. Fernando Henrique estava muito popular, foi candidato na sucessão de Itamar e venceu bem a eleição. Tinha como adversário Lula, que chegou ao segundo turno, um grande feito, mas não conseguiu derrotar o Fernando Henrique Cardoso, que era candidato pelo PSDB, chamados de tucanos. Fernando Henrique era o mais ilustre dos tucanos. Daí foi eleito. Fez até um bom primeiro governo, tanto assim que se reelegeu com alguma facilidade. O adversário era novamente o Lula, que novamente foi derrotado. Já no segundo governo, Fernando Henrique teve dificuldades na área da economia, devido a problemas a nível mundial, que de certa maneira afetam também o nosso país. Foi para a eleição, disputar a eleição, o sucessor do Fernando Henrique, político do PSDB, disputar com Lula. Perdeu. O Serra, que era o candidato do Fernando Henrique Cardoso. Lula foi eleito em 2002. Surpreendentemente, não, porque era considerado um dos candidatos mais fortes. Poderia ter perdido para os tucanos, mas soube fazer uma boa campanha, empolgou a população e venceu. Pela primeira vez, um candidato bem à esquerda vencia as eleições. O Fernando Henrique era social-democrata. O Lula, considerado socialista. Claro que alguns não consideram Lula socialista, mas era um candidato de esquerda, de centro-esquerda. Governou muito bem no seu primeiro governo, apesar de ter surgido, quase no finalzinho do governo, o chamado escândalo do mensalão, que depois eu conto mais ou menos o que foi, mais ou menos o que representou. Lula foi para a reeleição e venceu bem, novamente eleito, agora para um segundo governo. Depois eu conto mais.